Inclusive, fortalece a narrativa e a intenção de não ter militar no governo. O próprio ministro da Defesa, que durante o governo do PT não era militar, Mas vai nunca voltar foi militar. Só foi no governo Bolsonaro. desde Fernando Desde que Henrique, desde o já Collor. teve ministro da Defesa que era, inclusive, traficante. O primeiro ministro era um cara que tinha envolvido com o tráfico lá, acho que no Espírito Santo. Essa eu não sabia. Até isso teve. Então, o militar só teve no governo Bolsonaro, o que, no meu entendimento, está errado, porque cria na cabeça das pessoas a ideia de que o ministro da Defesa é comandante das Forças Armadas. Ele não é elo nesse canal de comando. Ele é um político. Ele é um elo de ligação entre a força e o legislativo e o próprio executivo, lógico. Né? Mas os comandantes de força têm contato direto, ligação direta com o presidente. Por exemplo, promoção de generais, o comandante de força despacha com o presidente e não com o ministro. O ministro pode até ir junto, mas ele não tem nada a ver com isso. Mas não é positivo ter essa força intelectual e estratégica dos militares no governo? Assim, Mas tem as três forças, tem Marinha, Exército e Aeronáutica. eu digo O em presidente outros. que quiser se informar, saber disso, tem os comandantes de força. O ministro da Defesa assim, tem que ter o seguinte: o que a estratégia de defesa ou a política de defesa ela é componente da política externa. Então você primeiro tem que ter uma política externa. Como é que nós vamos nos comportar diante do mundo? E depois, em função dessa decisão, nós temos uma política de defesa que vai apoiar, dar suporte a esse posicionamento perante o mundo. Então, uma coisa que não tem, não vou botar, no meu pensamento, aí meu pensamento pessoal, nós já tivemos 2 ministros da Defesa que eram diplomatas, embaixadores. Eu concordo, e os 2 não foram muito bons. Sendo que esse segundo, que eu esqueço o nome dele, Amorim? o Amorim, foi péssimo para mim. O outro, José Viegas, não foi o ideal, mas não foi tão ruim. Por quê? Porque ambos eram filiados ao PT. Então, o ministro da Defesa não pode ser filiado a partido nenhum. Ou, pelo menos, tem que se comportar pensando o Brasil ser um cara nacional. Porque as pessoas dizem, mas teve também o Rebelo, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi excelente ministro da Defesa. Ele era do Partido Comunista do Brasil. Mas, como ministro da Defesa, foi nacionalista do início ao fim e conhece as Forças Armadas, conhece a nossa história, prestigiou muito a sua. Ele não tem absolutamente nada contra a nossa maneira de ser. Pelo contrário, ele foi um grande apoiador da nossa maneira de ser. Porque é assim que nós temos que ser, e ele concorda com isso. Então, no meu entendimento, o melhor perfil do ministro da Defesa, é um diplomata, não comprometido com partido nenhum, comprometido com a política externa brasileira. Porque ele vai fazer essa associação, essa integração da política externa com a política de defesa. Não é um soldado que vai fazer isso. Vem mais crítica aí. Quem está na chuva é para se molhar. Sim, e o senhor tem convicção, né? Então, Tem. convicção e... Não vai ser... As críticas, dependendo do tipo de crítica, é lógico, essas críticas mais acirradas, mais grosseiras, elas só a única coisa que eu vejo é dizer assim, quanto que nós ainda temos que evoluir. Porque se tem gente que se considera capaz de influenciar na vida nacional pensando dessa maneira, nós temos muito que fazer ainda.
muito que evoluir. Nós vamos marcar muito tempo, marcar passo. E eu não tenho, eu estou em 73 anos, já 73 anos e meio, não estou preocupado com o que estão pensando de mim. E, além disso, eu já estou convencido de que essa ignorância é tão grande, que eu me considero um incompetente, porque a minha geração não conseguiu mudar isso. Tem uma geração de incompetentes. E eu tenho, raciocinando com a lógica, eu tenho mais 20 anos de vida. E quando eu olho para trás e vejo onde eu estava, o que eu estava fazendo há 20 anos atrás, parece que foi ontem. E como na medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela não tem mais ansiedade. O tempo não passa quando você tem uma ansiedade por alguma coisa que está para chegar. Por exemplo, o meu segundo ano da academia foi o ano que mais demorou para passar. Que a minha ansiedade que chegasse naquele final de ano e que no outro ano eu estaria na cavalaria, o ano mais demorado da minha vida foi aquele. Porque eu tinha aquela ansiedade. Hoje, eu não tenho mais essas ansiedades, não tenho nada pela frente, eu já fiz tudo que eu queria e tal. Eu estou me expondo, me dispondo a ajudar, do jeito que eu puder ajudar, sem nenhuma ambição. Não tenho ambição nenhuma, absolutamente nenhuma, de ser nada. A única ambição que eu tenho é olhar no espelho de manhã e não ter vergonha de mim. Pelo contrário, toda vez que eu olho no espelho de manhã, você ainda merece, ainda está a merecer o orgulho de olhar para você. Você tem sido você mesmo o tempo todo, conforme me orientou meu pai. Seja você mesmo o tempo todo. E assuma a sua condição de ser você e as consequências de ser você. Não tenho medo de nenhuma consequência. Não é possível uma pessoa chegar na minha idade e ainda ter medo de alguma coisa. Não tenho medo de nada. Tenho medo do futuro, meu futuro eu já conquistei. Eu estou vivendo o presente agora e usando a minha energia, o conhecimento que eu pude adquirir, que me foi oferecido, para produzir alguma coisa que eu acho que é o melhor para o meu país. Não pergunto para ninguém. E se alguém quiser me dizer, é lógico que eu vou ouvir. Mas não vou ouvir impropérios, o cara me chamar de melancia. O cara que me chama de melancia nunca me viu na vida. Teve outro dia um rapaz também disse umas bobagens assim para mim, e eu disse, eu vejo que você não me conhece. Nunca se interessou por saber quem eu sou, de modo que eu não vejo razão nenhuma para lhe responder. Aí, não bloqueei ele. Às vezes eu bloqueio. Não tenho saco, o cara depois vai voltar para mim enchendo o saco. Ele vai falar, mas já me respondeu. Aí, acabou de me responder. Esse cara passou um dia ou dois, e ele, meu nome é Jean, me desculpe, eu fui ler, realmente eu tinha uma ideia errada, não sabia. Ótimo. Agora o cara, toda hora que ele me pergunta uma coisa, eu respondo e tal, tenho prazer de conversar com ele.